E hoje é dia de você conhecer o Jeep Renegade Sport Altitude 2025. É a versão Sport com o pacote Altitude, que traz alguns elementos visuais bem interessantes nesse novo ano modelo e custa R$ 152.990 com 3 cores de acabamento. Uma sólida, que é preto carbon, a metálica, que é o caso dessa, que é o granite cristal, que é esse cinza escuro compartilhado com outros modelos da linha Jeep e Fiat produzidos em Goiânia, Pernambuco, e a perolizada, que é o branco polar, que é uma cor bem mais requintada, também compartilhada com Compass e Commander. O projeto 611 completa 10 anos no mercado brasileiro agora em 2025, então precisou dessa atualização visual para continuar interessante no segmento de crossovers, SUVs compactos, que é o caso do Jeep Renegade. Aqui na dianteira, conjunto óptico em Full LED, com as 7 fendas pintadas em preto brilhante, as inscrições das logomarcas em cinza escuro, detalhes de acabamento em plástico cru, não traz faróis de neblina nessa versão, rodas em liga leve de 17 polegadas com pneus Pirelli Scorpion 215/60 e herdadas da versão Trailhawk de 2022, com alguns detalhes visuais e também de easter eggs. Essa versão traz o teto bicolor em preto carbon, diferente da antiga versão Sport, que era tudo numa cor só, rack de teto, antena no estilo convencional, freio a disco nas 4 rodas com freio de estacionamento eletrônico. Por se tratar do pacote Altitude, traz para-barros exclusivos na parte traseira com a inscrição Jeep, e a traseira, que não traz nenhuma mudança significativa, as lanternas em LED no formato X e as inscrições T270 e Sport, que complementam o visual do porta-malas. E por se tratar da versão de acesso do Jeep Renegade, nem tão acesso assim, porque custa mais de R$150 mil, não traz aquelas mordomias tecnológicas, aquelas firulas que nós conhecemos da linha topo de gama. O acesso é convencional, a chave que é diferente, canivete, também trazendo a identidade da linha X do Jeep Renegade. Então, todo o comando aqui é convencional, as maçanetas no estilo tradicional, em plástico cru, mas o acabamento interno é bom, em plástico, tecido, toda a parte aqui do painel em tecido, tilt down. Olha só que curioso, o Jeep Renegade é o único modelo da Jeep produzido aqui no Brasil que traz essa função, coisa que Compass e Commander não entregam. Nós temos o olho de peixe, que é essa extensão dos retrovisores, aqui também com o easter egg da linha Jeep, todos os vidros com a função One Touch, easter eggs espalhados por toda a cabine, os bancos em tecido com a identidade X aqui no banco, essa parte aqui do meio em alto relevo, encosto de braço, regulagem de altura dos 2 cintos de segurança dianteiros, o acabamento do teto que é muito bom nesse tom mais claro, e o design do painel segue o mesmo, apenas com as atoalizações apresentadas em 2022. O acabamento é muito bom, por sinal, em soft touch nessa parte superior, toda essa parte superior aqui em soft touch, né? Esse plástico macio, muito bom, por sinal, uns instrumentos também de alta qualidade, mesmo sendo um projeto datado de 10 anos de mercado, né? O volante que foi atualizado, traz a mesma identidade do Compass e do Commander, com essa barra com o nome Jeep, multifuncional, mas ele tem esse acabamento mais poroso, esse plástico simples, não traz aquele acabamento refinado das versões mais completas. A partida é pela chave, nós temos o cluster de 7 polegadas com a inscrição Renegade, a saudação Jeep na multimídia de 8.4 polegadas com o sistema Uconnect, CarPlay, Android Auto sem fio, navegação nativa da TomTom, pisando no freio,
Só dando um toque na chave, damos partida no motor T270. Não temos acendimento automático dos faróis, aqui ficam as regulagens de altura dos faróis, parte de iluminação aqui do painel. Mesmo sendo um projeto antigo, o Renegade ele é muito bem requisitado por conta de toda a versatilidade que ele entrega aqui para o motorista, o campo de visão dele que é muito bom, realmente. Você vê o vidro amplo, a altura aqui do teto, realmente é um conceito bem legal. O cluster que é completo, temos aqui os dados de viagem, percurso A, percurso B, dados de revisão, de segurança. Nós temos aqui apenas a permanência em faixa da parte do sistema de condução semi-autônoma, né? Ele não traz ACC, as demais funções do ADAS. Temos aqui também os dados de econômetro, né? Clássico da linha Fiat, né? Os dados também de acesso do limitador de velocidade, aqui também os demais controles dos dados multifuncionais, a central multimídia, com os dados de mídia, do ar-condicionado Dual Zone, de navegação, CarPlay Android Auto sem fio, mas não traz o carregador por indução, e os demais dados do veículo, né? As saídas de ar tradicionais do Renegade, com os easter eggs aqui das 7 fendas. Você também consegue personalizar aqui a tela, né? Modo de brilho, aqui também o modo Sport, que fica aqui na parte no meio, discretinho. Você aciona, já muda o design do cluster, né? Não que torne um carro esportivo, mas ele segura a pressão da turbina, facilitando uma ultrapassagem, uma retomada, né, no uso prático, que é bem interessante de usar em rodovia. Aqui também temos para desligar, uma função para desligar o controle de permanência em faixa, né? Aparece aqui no painel também, bem discretinho, né? O acesso de saída de faixa ligado, os dados aqui do ar condicionado. Também temos saídas USB do tipo A e do tipo C, com uma tomadinha 12 volts, câmera de ré com o tilt down. Que é impressionante como é que o Renegade oferece, que é um modelo de entrada, e Compass e Commander nas versões topo de gama, Overland e Black Hawk, não oferece, que são carros próximos de 300 mil reais, né? Um item tão simples que o Renegade oferece, os outros não oferecem. A câmera de ré que é muito boa, ela é bem nítida em ambientes mais claros, à noite já não fica tão bacana assim. Freio de estacionamento eletrônico, aqui para desligar o start-stop, o controle de estabilidade. Nós temos essa alça aqui central de apoio, que é legal. Também temos um capricho aqui no porta-luvas, que desce suavemente. Aqui um acabamento bacana do manual, bem interessante, um capricho da Jeep, né, para todos os modelos Jeep. E mesmo sendo a versão de acesso, uma das versões de acesso do Renegade, o acabamento não ficou de fora. Realmente é um carro bem caprichado, aqui também trazendo a antiga identidade X do Renegade, que era a antiga assinatura das lanternas do primeiro ano modelo do Renegade. Um encosto de braço central com distância, espaço bem amplo, e também traz mais easter eggs ali, um mapa provavelmente dos Estados Unidos. A parte de cima com iluminação em LED no plafond. Não temos sensor de chuva, não temos regulagem aqui do fotocrômica do retrovisor interno. O ajuste é manual, mas traz easter eggs aqui das 7 fendas. O acabamento também é muito bom, não traz alça para o motorista, mas todos os vidros, todos os parassóis com espelhinho e iluminação em LED, né? Um conjunto bem legal
para o ano modelo 2025. São 4,27 metros de comprimento, 2,57 de entre-eixos, as portas com um bom ângulo de abertura que facilitam o acesso e desembarque dos passageiros. Outro detalhe bacana é o adesivo do pacote Altitude, aqui na coluna C, em alto relevo, muito interessante. A altura também é bacana, 1,70 m. E o acabamento lá da frente se estende aqui para trás em partes, né? Continua com o detalhe do X, da identidade do Renegade. E aqui plástico com tecido e também trazendo o easter egg, mas não traz aquele acabamento brilhoso aqui das saídas da caixa de som. E entrando, o banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m. O espaço é ok, mas o conforto dos bancos traseiros não é dos melhores. Aqui a parte de baixo do assento é bem fino, acaba cansando facilmente os ocupantes. Não é confortável, ele é bem baixinho por sinal. Então, em viagens longas, a tendência é você sentir aí dor nas pernas, aqui na região das coxas, né? Temos aqui esses bolsos, apenas para o banco do motorista, né? Esse porta-revista não traz saída de ar para os ocupantes traseiros, apenas uma saída USB do tipo A para carregamento de smartphone. O túnel que é bem alto, mas o passageiro do meio tem uma boa visão do painel. Porta-malas de 385 litros, que na prática sabemos muito bem que não são 385, tem um pouquinho menos que o declarado. O espaço é bem apertado para sacolas de supermercado, compras de shopping, até mesmo bagagens de viagens, mochilas, malas com rodinhas. O espaço aqui é bem acanhado, mas o acabamento é bom. Nós temos os ganchinhos aqui para sacolas, aqui nas laterais, com iluminação em LED. Os bancos bipartidos na modalidade 60/40, com as saídas de Isofix. E o tampão nessa posição que o espaço fica bem reduzido. Essa unidade não possui o packwork, que inclui o step igual às rodas de liga leve 17 polegadas. Aqui é o step no estilo temporário, pneu mais fino. Então a gente ganha um espacinho aqui adicional, rebatendo o tampão inferior, né, e ampliando um pouco o espaço do porta-malas, que é bem pequeno. E debaixo do capô, o motor 1.3 Turboflex Firefly de 4 cilindros, que rende 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 6 velocidades. E a bordo do Jeep Renegade Sport Altitude 2025, quase 3 anos depois do último contato com o Renegade, que foi aquele Longitude 2222, que trouxe esse facelift, as mudanças visuais e tecnológicas que a linha 2025 entrega. E é um carro que chama atenção pelo visual, né? Ele é carinhosamente apelidado de Uno da Jeep por conta desse visual mais descolado dele, quadradinho, carismático. Agrada bastante o público feminino e traz uma certa versatilidade para o motorista por conta do campo de visão alto. Ele tem 1,70 m de altura. Então é um carro bem interessante nesse quesito. Para o uso urbano, ele se comporta muito bem. Mas é perceptível que na linha 2025 a calibração do conjunto D270 não ficou tão bacana. Ele está bem amarrado, ele não está performando tão bem como o esperado. Pegar de exemplo o
Fastback T270, a gente sente no pé que ele anda bem mais do que o Renegade. O Compass então nem se fala, né? Então aqui ele sofre um pouco para entregar toda a performance. O Renegade, apesar do visual bacaninha, interfere muito na aerodinâmica por conta do carro ser todo quadrado, e isso atrapalha um pouquinho no consumo de combustível. Aqui ele está fazendo 9,2 km por litro na cidade, abastecido com gasolina, e na estrada 12,8 de máxima, também abastecido com gasolina. Entrega uma certa estabilidade. Claro que não foi feito para uma condução esportiva, mas em curvas sinuosas ele é bem equilibrado. Traz o auxílio da permanência em faixa da direção. Um outro ponto a ser observado também é a calibração da direção elétrica. Aqui para manobras a gente sente que ficou um pouco mais pesado. Temos o modo Sport, que também muda o layout do painel, mas não interfere tanto no desempenho do conjunto. Na prática ele segura mais a pressão da turbina para uma retomada, para uma aceleração em rodovia. Então ele já fica pronto ali para o tiro curto, né? E aqui no modo convencional ele fica bem mais anestesiado. É claro que não é um modelo acessível, apesar da versão Sport ser uma das opções de entrada barra intermediária do Jeep Renegade, né? Ficou muito caro na linha 2025, R$ 152.990. E aí coloca a cor metálica ou a perolizada, já vai para 155 mil. Se colocar o Packwork, que são os tapetes emborrachados, o protetor de cárter e o step com roda de liga leve, mais R$7.000, aí a gente está falando de R$162.000 para um projeto que está completando 10 anos de mercado, sem grandes mudanças significativas. Fica um pouco complicado de defender o produto nesse quesito. Mas é um carro de imagem, é um carro que passa uma presença legal na rodinha dos afortunados, agrada bastante o público feminino por conta do design, por conta do que oferece, principalmente nas versões de topo. Então a Sport poderia oferecer muito mais por esse preço catastrófico, né? De mais de R$150.000. Poderia oferecer sensor de estacionamento, que não tem, traz só a câmera de ré. Poderia oferecer o acabamento em couro aqui no volante, retrovisor fotocrômico, acesso por aproximação, porque ela já não é uma versão tão de acesso assim. A de acesso é a T270, né, sem nome, apenas a sigla do powertrain, que custa abaixo de R$120.000 para atender o público PCD. Então a Sport merecia um pouco mais de carinho, né? Merecia um pouco mais de carinho. Então, para você que está procurando um Jeep Renegade,
Fica de olho nas promoções, na parte de negociação, que pode ser que as versões acima te agradem mais do que a Sport, porque apesar do visual ter ficado legal com esse pacote altitude, com as rodas em liga leve de 17 polegadas, herdadas da antiga Trailhawk, fazer os detalhes escurecidos também, né? Fez uma mistura legal. Ela peca em alguns pontos que na faixa de preço você tem concorrentes melhores. Então, se você tem interesse num Jeep Renegade desse novo ano modelo, 2025, acreditamos que a partir da Saara fique mais interessante, né, em nível de conforto, de tecnologia, das mordomias, porque você vai pagar um pouco mais, porém você vai levar mais equipamentos, né? Então a Stellantis sabe trabalhar bem em negociações, na hora do balcão. O preço anunciado é X, mas na hora do vamos ver sai por Y. Então vale a pena você dar uma olhadinha nas versões topo de gama. Mas caso você tenha interesse na Sport Altitude, quer pagar um pouco menos, e também, dependendo, sai uma negociação mais interessante, aí vale a pena você dar uma olhadinha, ver se enquadra no seu perfil, porque em nível de tecnologias e também aqui de conforto, ele entrega bastante. E você, gostou do Jeep Renegade Sport Altitude? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @Auto em Brasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.